seja bem-vindo, bem-vinda ao Grupo MediaCast. Para você que quer ouvir histórias de pessoas que se arriscam, que investem no país e que acreditam em inovações e são exemplos de liderança, aqui é o seu lugar. Hoje, o nosso podcast está diferente, nós vamos dar seguimento ao especial projeto Economia da Saúde. Eu falo aqui de Ribeirão Preto e meu entrevistado está lá em Brasília. E quem eu vou conversar hoje, que vai falar um pouco mais sobre o projeto Economia da Saúde, como eu mencionei anteriormente, desenvolvido pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com o Ministério da Saúde e a Universidade de Brasília. No nosso último episódio, eu conversei com o professor Ricardo Valentim. E hoje nós vamos falar sobre análise ex ante da economia da saúde. Isso significa uma análise anterior, prévia, preliminar. No caso, é o que de mais importante precisa ser pensado antes que algo venha a ser feito com recursos públicos. Bom, não sou eu quem vai explicar com detalhes sobre essa análise. Eu vou conversar agora com Antônio Isidro, ele que faz parte, pesquisador do LAIS, pós-doutor em inovação pública pela USP. Antônio, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigado, Carlos, pela oportunidade. Bom, então, Antônio, minha primeira pergunta aí para você é o seguinte: nós já conversamos sobre o projeto Economia da Saúde com o professor Ricardo Valentim, e hoje eu queria saber como que está sendo o seu trabalho neste projeto. Muito bem. Esse é um projeto muito importante, um projeto estratégico para o país. Eu diria não só para o setor de saúde, para o SUS, mas também para todos os setores produtivos que têm uma grande interface com a saúde no Brasil. Nesse sentido, o meu trabalho em particular, mas também compartilhado com outros colegas, primeiro, a gente poder fazer uma boa compreensão, um bom diagnóstico, tanto da dinâmica quanto da complexidade do que é o SUS, né, em termos não só de quais são os elementos que o constituem, suas características, seus desafios, mas, sobretudo, quais são os seus principais problemas e como a gente pode, a partir da economia da saúde, modelar políticas públicas, modelar instrumentos que apoiem não só a tomada de decisão de gestores públicos, mas também disponibilizem bons instrumentos para a força de trabalho em saúde, terem dados confiáveis, terem bons instrumentos para a tomada de decisão e, sobretudo, isso levar a uma oferta de serviços, né, de maneira com maior qualidade, com maior agilidade, contribuindo dessa forma para a resiliência, para a equidade e sustentabilidade do SUS. Então, o meu trabalho no sentido de tanto a gente fazer uma imersão na literatura científica, no estado da arte, né, tanto da economia da saúde, como também da governança de políticas públicas de saúde, como também a gente poder entender os casos, né, os diferentes casos, tanto de sucesso aqui no Brasil, nos diferentes territórios, né, que nós temos aqui, que têm sido exemplos na oferta de serviços, na gestão dos recursos da saúde, como também na comparação internacional, né, de experiências que, ao longo do tempo, sobretudo durante a Covid-19, o pós-Covid, têm sido bons laboratórios para o aprimoramento dos instrumentos que temos utilizado na economia da saúde e nas políticas de saúde no país. Antônio, eu ousei explicar um pouquinho sobre o que é análise ex ante. Não sei se fui aprovada aí para você. Por favor, me corrija se eu estiver errada, mas eu gostaria de que você explicasse o que é uma análise ex ante que você está fazendo, especificamente uma análise ex ante da economia da saúde. Como que está sendo essa análise? Explica para a gente o que é essa análise e como que ela está sendo feita. Muito bem. Análise ex ante eu vou tentar aqui fazer uma descrição um pouco menos técnica, né? Eu acho que é importante isso para que a população que vai entrar em contato com a nossa conversa aqui possa entender o quanto que isso é importante para o setor público brasileiro. A análise ex ante, ela é uma prática e um conjunto de ferramentas analíticas reconhecido internacionalmente como uma boa prática para que nós possamos modelar políticas públicas, modelar instrumentos
públicos de gestão, governança e tomada de decisão, para que possamos ser o mais assertivo possível no desenho das políticas, na implementação das políticas e, portanto, cumprir uma missão pública importante, né? Uma entrega de valor público bastante significativo. Isso significa dizer que nós precisamos, antes de começarmos qualquer esforço de criação, elaboração ou design, como a gente fala, a gente precisa entender o contexto, a gente precisa entender a história desse desafio, ou de um problema, ou de um contexto, né, ou de um grupo social, um grupo político, um território, né? Quer dizer, a gente precisa fazer uma imersão em profundidade nessa história, né? E a história é constituída de múltiplos atores, constituída de múltiplas instituições, né? Que foram construindo a história, seja da saúde, do SUS, da gestão da saúde nos municípios, né? Então, a gente precisa ter o cuidado ético e metodológico, né, de compreender em profundidade essa história que veio antes da gente, né? Outros pesquisadores, outros gestores públicos, né, outros profissionais de saúde tentaram também resolver problemas, né? Procuraram modelar políticas para resolver os problemas complexos do SUS. Então, esse esforço da análise ex-ante é muito nesse sentido de a gente construir uma boa base de dados, informações, experiências, tentativas que deram certo, que não deram tão certo, que barreiras que a gente pode se deparar, que instrumentos a gente pode lançar mão, né, para que então a gente inicie efetivamente a proposta ou o desenho de uma política, né? E aí, nesse sentido, a análise ex-ante tanto dá o subsídio para isso, como ela também aponta caminhos. Ela em virtude desse processo de construção, que é sempre feito a muitas mãos, né, com a participação de atores os mais diversos possíveis, é importante que haja, né, a participação mais diversa possível, né, da representação do que é a sociedade brasileira, né, do que são os nossos territórios. A partir daí a gente vai conseguindo testar soluções, né, pensar em soluções, pensar em arranjos, pensar em modelos que possam ser implementados de forma compartilhada e assim efetivamente a gente contribuir para um problema, né, ou para um conjunto de problemas que tem um alto grau de entrelaçamento, né, ou que tem um alto grau de interdependência. Então, é muito importante, e inclusive isso é uma diretriz, né, do governo federal, da Casa Civil, para que toda vez que formos pensar, seja numa política, seja num serviço, seja, né, numa nova oferta de valor público, que a gente tenha essa fundamentação que a análise ex-ante nos dá. E Antônio, bom, quais são os dados que você poderia compartilhar desse estudo que já está sendo feito aí por vocês? Bom, a gente, a partir do momento em que a gente dá os primeiros passos na análise ex-ante para compreender os desafios, os problemas complexos, né, do SUS e com o olhar da economia da saúde, a gente se deparou com dados muito interessantes, né, que caracterizam, né, um desafio que vale muito a pena, um desafio significativo, vamos dizer assim, para o nosso esforço no projeto. Primeiro, a gente identificou que há um grande nível de interdependência dos múltiplos problemas e desafios do SUS. Isso é uma coisa importante da gente destacar, porque parece uma obviedade, mas isso representa, na verdade, um alto grau de complexidade de qualquer intervenção estatal, governamental, né, ou da própria sociedade em tentar resolver os problemas da saúde no dia a dia. Isso significa que, à medida em que a gente foi caminhando pela trajetória, né, de entender, desde a Constituição do SUS, né, na década de 90, né, e a gente entende que ali as várias características distintas e heterogêneas do território nacional fez com que houvesse várias configurações desses desafios e problemas, né, em virtude das especificidades locais. Significa dizer que a gente muitas vezes não vai conseguir modelar uma solução e fazer uma intervenção e ser perfeita, porque ela vai acabar também gerando algum impacto em algum outro componente, né,
do sistema de saúde. Então, por exemplo, se a gente toma a decisão por implementar uma tecnologia de informação, isso vai impactar, né, a interface dessa nova tecnologia com outras tecnologias legadas ou existentes, né? Pode ter problemas de interoperabilidade dos dados, sistemas que não conversam com outros, ou os dados que não têm um nível de qualidade adequado. Ou seja, são problemas tão complexos, estão tão entrelaçados, que a gente precisou, então, construir uma estratégia diferente, né, do habitual, para conseguir entender melhor e começar a pensar em instrumentos, né, para entregar ao Ministério, né, propostas, né, de instrumentos de política da economia da saúde. Então, o grau de interdependência dos problemas é algo muito importante, né, da gente levar em conta. Um outro dado importante é o quão estratégico é a gente ter um nível de integração, né, de cooperação entre os diferentes setores produtivos que têm grande interface com a saúde, né? Ou seja, a saúde não é só os insumos ou medicamentos, se a gente pensar, por exemplo, né, medicamentos, vacinas e insumos de produção destes, né? Mas a gente também tem que pensar na força de trabalho, a gente tem que pensar nas tecnologias, a gente tem que pensar em equipamentos, a gente tem que pensar em conhecimento, a gente tem que pensar numa série de outros elementos que juntos poderão ser orquestrados para poder entregar, né, uma oferta de serviço mais adequada. Então, não haverá também uma solução que um ator ou um agente vai conseguir fazer sozinho. Então, o problema ele é complexo e tem um grande nível de interdependência com outros problemas, e as soluções da mesma forma, elas serão complexas e elas precisarão ser compartilhadas, elas precisarão fazer parte, né, de um esforço de integração, né, de coordenação entre múltiplos atores, seja do setor público, do setor privado, né, da sociedade representada, né, da academia, para que a gente consiga efetivamente gerar soluções efetivas, né, e que sejam sustentáveis ao longo do tempo, né, provando, então, né, a qualidade dessas intervenções. Então, esses desafios que a gente se deparou, né, faz com que a nossa visão precise ser mais alargada, precisa ser multiprofissional, transdisciplinar, né, multimétodos, para que a gente consiga modelar boas soluções. E, Antônio, diante de toda essa análise que vocês estão fazendo, quais são as principais propostas sugeridas para o projeto, né, com esse projeto? Sim, como nós estamos num momento de consolidação dos principais achados, né, que a gente teve nesse esforço da análise ex ante até o momento, a gente, então, pôde concluir alguns pontos, né? Digamos assim, não necessariamente em termos de propostas, porque a gente ainda está, né, no momento de modelar isso, de testar, né, junto com o Ministério, ver o quanto que faz sentido, o quanto que está adequado, né? Mas um primeiro ponto importante, né, é que na economia da saúde, a economia da saúde é um fenômeno multinível. O que isso quer dizer? Que tanto eu preciso pensar lá no estabelecimento de saúde, né, num gestor local, seja de um estabelecimento, seja de um serviço de saúde, ele é um agente da economia da saúde. Ele é um protagonista da economia da saúde. Por quê? Porque ele toma decisões. Ele toma decisões de como alocar recursos, seja orçamentário e financeiro, seja o esforço da equipe, né, seja quando ele vai pensar na composição das suas escalas, quando ele vai pensar, então, nas aquisições que precisa fazer para suprimento de alguma necessidade do estabelecimento, né? Então, é multinível nesse sentido que está ali na ponta, né? Está ali interagindo frequentemente com a sociedade. Então, ele é um agente de economia da saúde que está tomando decisão, que está tentando resolver problemas na oferta dos serviços. Ao mesmo tempo, a gente tem um outro nível, vamos colocar assim, um nível intermediário, que é quando a gente pensa, né, nos arranjos um pouco mais complexos, quando nós temos agentes públicos, gestores públicos, fazendo a gestão e a governança de vários sistemas e serviços simultaneamente, né? Então, aumenta um pouco a complexidade, e esses gestores que estão nesse nível intermediário também são agentes de economia da saúde que estão tomando decisão
e as suas decisões terão um grande impacto sobre o funcionamento dos diferentes sistemas e serviços que estão sob a sua governança. Então, nesse sentido, eles também precisam ter não só bons instrumentos, né, mas conhecimentos, habilidades, competências para lidar com o desafio da economia da saúde, né, para efetivamente movimentarem, né, os processos, né, a dinâmica, né, da saúde propriamente dita. Então, nesse nível intermediário, a economia da saúde se faz presente, né, no dia a dia desses gestores e desses profissionais da saúde. E se a gente for pensar no nível mais macro, vamos pensar assim no nível da União, né, o que é a economia da saúde? Não só a gente tem, por exemplo, no âmbito do Ministério da Saúde, né, múltiplos profissionais, servidores, gestores também sendo agentes da economia da saúde, quando estão modelando instrumentos, quando estão analisando dados, quando estão criando políticas de incentivo, quando estão induzindo a atividade econômica, induzindo a interação com múltiplos segmentos, né? Então, são agentes de economia da saúde que também olham esse desafio num nível mais amplo e precisam modelar soluções de alta complexidade, né? Então, esse dado, né, é muito importante que a gente tenha, né, como proposta analítica, né, entender que a economia da saúde não é só no ponto de vista das análises técnicas especializadas, né, das modelagens matemáticas e econômicas que a gente faz para analisar custo-efetividade, custo-benefício, custo-qualidade, né, entre outros múltiplos estudos que podemos fazer, né, mas também olhar do ponto de vista, né, da gestão e governança, né, dos serviços e sistemas de saúde. Então, isso é um achado importante, é uma proposta, né, no sentido de análise, que a gente sempre, quando for pensar em termos de intervenção, entender que qualquer intervenção em economia da saúde, ela será multinível, ou seja, ela terá efeitos, desdobramentos, né, em diferentes níveis dos serviços. Esse foi uma proposta aí que a gente se deparou. A outra proposta muito importante, eu diria até estratégica, né, que o projeto conseguiu entregar, é o seguinte: a economia da saúde digamos assim, um vetor, né, de transformação dos serviços, né, dos sistemas de saúde. Por que é um vetor de transformação? É porque é pela economia da saúde que a gente consegue entender o quanto que um sistema ou os serviços estão conseguindo cumprir a sua missão precípua. Então, a gente consegue, a partir das diferentes análises e instrumentos da economia da saúde, a gente consegue tanto induzir a atividade empreendedora, a cooperação, por exemplo, do setor de saúde com a academia, do setor produtivo, né, seja os setores industriais, né, startups tecnológicas, interagirem fortemente, né, com os serviços de saúde, também com a academia, para a produção, né, de inovações. Então, a economia da saúde é esse vetor de inovação, né, esse vetor de transformação e desenvolvimento, né, da saúde a partir dos seus instrumentos, né, e a partir da modelagem de políticas com base nos princípios econômicos, né, que sustentam as análises, né, para criação efetivamente de políticas com maior qualidade, né? Então, é sim uma estratégia, uma escolha estratégica nacional, né, olhar para o setor de saúde e se valer de todo o cabedal de conhecimentos e instrumentos da economia da saúde para desenvolvimento do país, né, por meio da saúde, né? Então, esse também é uma conclusão, né, e uma proposta analítica importante, né? Ou seja, os sistemas de saúde não são separados, né, ou apartados dos sistemas de inovação. Ou seja, para enfrentar os desafios do século XXI na saúde, os desafios do mundo pós-pandemia e de um mundo extremamente digital, a saúde vai precisar se valer não só de tecnologias, mas também, né, da academia para o desenvolvimento de novas capacidades, de novas competências para lidar com os desafios que hoje são prementes, né? Então, nesse sentido, essa interface, né, esse imbricamento dos sistemas de saúde com os sistemas de inovação, isso também é muito importante, né, o resultado do projeto, né, proposta que a gente tem desenvolvido, né? Eu diria, então, que são esses aí o que foi mais estratégico do projeto até o momento.
Perfeito, Antônio. Oi, como que você avalia a importância? Você exaltou aí a importância da economia da saúde, né? Mas eu gostaria que como você avalia esse projeto Laís, Universidade de Brasília, Ministério da Saúde, o impacto disso também para a saúde pública, para a saúde do Brasil, né? Se isso influencia na dinâmica do SUS. E eu gostaria que você falasse sobre isso. Sim. É importante destacar que tanto o Laís, né, é um centro de excelência, né, que tem um papel extremamente importante, né, histórico, inclusive, de indução e desenvolvimento da saúde, tanto em termos de tecnologia quanto em termos de gestão, governança, né, tem contribuído para diferentes estados, diferentes territórios, né, e no país, além das cooperações que são feitas historicamente com o Ministério da Saúde. Então, ter um centro de excelência como o Laís, né, nós temos profissionais de diferentes áreas do conhecimento, com diferentes expertises, né, e também aliado à Universidade de Brasília, que é um importante parceiro, não só da UFRN, do Laís, mas também do Ministério da Saúde, desenvolvendo estudos, metodologias, né, para gestão e governança da saúde, né, a junção desses dois agentes, né, que tem uma capacidade técnica muito importante, né, criou um ambiente muito interessante tanto de diversidade de pesquisadores, né, como também de aprendizado que essas instituições têm ao longo do tempo com a saúde, né, permitiu que nós pudéssemos lançar mão de estratégias, né, na análise ex-ante, eu diria assim, não só cumprindo aquilo que está previsto nos manuais, mas também conseguindo ir além disso, né, ir além dos manuais, conseguindo entender que há oportunidades de inovação, tanto do ponto de vista metodológico quanto do ponto de vista do conhecimento, né, que a gente pôde desenvolver no projeto. Então, nesse sentido, a gente consegue ampliar, inclusive, o alcance dos instrumentos de análise ex-ante a partir das estratégias analíticas que esse grupo conseguiu desenvolver até o momento, né, em virtude da sua capacidade. E, em virtude, então, disso, o que a gente consegue, na cooperação com o Ministério da Saúde, ressaltar, né? Que, a partir da combinação, né, não só das nossas capacidades, mas também das capacidades do Ministério, da história que o Ministério tem, das suas equipes, né, conduzindo a agenda da economia da saúde, a gente conseguiu, então, ter eu diria assim, uma sinergia tão interessante, né, que fez com que a gente pudesse pensar a economia da saúde numa outra perspectiva, né? E aí, quando eu falo perspectiva estratégica da economia da saúde para o país, tirar, eventualmente, uma percepção que a gente tem de que economia é apenas ali uma análise, seja da otimização de recursos, ou do orçamento, ou de uma análise quase que auditando aí se uma determinada alocação de recurso foi prejudicial ou não ao erário, né? A gente precisa, além disso, a gente precisa entender que a economia da saúde é talvez uma das principais políticas que vai orquestrar o desenvolvimento da saúde, que vai orquestrar a integração dos diferentes setores produtivos da saúde. E a saúde, ela diria assim, sem saúde não há nada, né? Não há como ter desenvolvimento, não há como ter crescimento, não há como existir aí rupturas, né, de ciclos viciosos que a gente tem, né, no desenvolvimento, né, do país. Quer dizer, então a gente está indo para além do aspecto instrumental, né? A gente está olhando numa perspectiva política, numa perspectiva estratégica, né, para que assim a gente consiga, né, conseguir azeitar os instrumentos, conseguir fazer com que os instrumentos de política pública, né, tenham um alto nível de integração, interdependência, de coordenação. Então, por exemplo, saúde também é desenvolvimento na perspectiva industrial, né, do desenvolvimento da indústria nacional, né? Saúde também é desenvolvimento na perspectiva do desenvolvimento de tecnologias, né, da implementação de tecnologias emergentes na saúde. Se a gente for pensar na inteligência artificial, blockchain, entre outras tecnologias emergentes, a saúde é um grande laboratório, um grande espaço de experimentação para essas soluções e que terão um grande impacto em termos de benefícios para a sociedade. A saúde também é um desenvolvimento
na perspectiva da formação de novas capacidades humanas, de novas competências, né? Ou seja, para ampliação, né, do conhecimento das categorias profissionais, como também, né, da criação de diferentes trajetórias profissionais que podem ser ofertadas, né, no ambiente da saúde. Quer dizer, um enfermeiro começa sua carreira na área fim, né, na assistência, mas ele também pode ter uma trajetória na gestão, pode ter uma trajetória técnica. Quer dizer, essas múltiplas possibilidades de desenvolvimento profissional, né, é também uma alternativa de crescimento, uma alternativa de gerar valor ao longo do tempo, né, enquanto política, né, enquanto conjunto de políticas. Quer dizer, olhar desta forma, né, também é muito importante para a gente conseguir dar respostas aos desafios que o SUS tem. Perfeito, Antônio. Eu agradeço demais aqui a sua presença conosco no Grupo MediaCast. Acho que ficou muito bem explicado sobre o estudo que vocês estão desenvolvendo no projeto Economia da Saúde. Eu tenho certeza que os resultados ainda vão ser muito impactantes, muito proveitosos e necessários para o setor. Parabéns pelo trabalho e agradeço a sua participação no Grupo MediaCast. Eu agradeço, Carla. Obrigado pela oportunidade. Sucesso aí para o grupo, né? E estamos à disposição, né? E viva o SUS e vamos fazer o SUS melhor do que ele já é. Perfeito, Antônio. Eu conversei com o Antônio Isidro, ele é pós-doutor em inovação pública pela USP, pesquisador no LAIS, está desenvolvendo aí um brilhante projeto Economia da Saúde. A gente vê mais informações pelo Grupo Mídia. Um abraço a todos.